Olá, minha gente. Na parte 2, observamos que a lua nova de 13 de novembro rege os próximos 28 dias e ela chegou em um momento em que percebemos uma grande eletricidade no ar por uma combinação de fatores, né? É tanto pelas condições climáticas extremas como pela conjunção de Lua, Sol, Marte em Escorpião, em exata oposição ao planeta Urano, o qual rege o signo de Aquário, cujo símbolo são duas ondas elétricas. E ele rege também os movimentos para a libertação das massas humanas. É por isso que esse assunto foi importante agora, porque as pessoas estão tocadas com o sofrimento humano, né? É uma oportunidade de manifestação do grito de liberdade parado na garganta dos seres humanos e de todo mundo, esgotados diante de tanta opressão e de assistir a tanto sofrimento humano e do planeta também. Como tantas vozes ainda não foram ouvidas, pelo menos há uma oportunidade de despertar, de ver, de questionar, o que é muito importante. No momento em que vivemos tantos extremos climáticos e emocionais, se as massas estão se levantando em todo o mundo, também o poder opressor, escravizador se levanta e tenta alcançar os seus objetivos de instituir o medo e o caos de todas as formas. Por exemplo, testes nucleares já sendo realizados, atitudes impensáveis dos extremistas em todo o mundo que parecem ter perdido todo o senso de ética e de verdade. A infantilidade e a loucura desses extremistas têm impressionado. Isso sem falar nas guerras, né? Vale a pena esse resumo de um comentário de Eduardo Galeano sobre a guerra. A guerra sempre invoca motivos nobres. E se tantas mentiras não alcançam o resultado que querem, né? Aí estão os grandes meios de comunicação dispostos a inventar inimigos imaginários para justificar a transformação do mundo em um grande manicômio. Em Rei Lear, Shakespeare havia escrito que nesse mundo os loucos conduzem os cegos. A cada minuto morrem de fome ou de doenças curáveis 10 crianças. E a cada minuto gastam-se 3 milhões de dólares na indústria militar, das armas, né? E os 5 países que manejam as Nações Unidas, que têm direito de veto, ou seja, que poderia resolver os horrores que estão acontecendo, resultam ser, né, os 5 principais reprodutores de armas. Perguntamos-nos até quando a paz do mundo estará em mãos dos que fazem o negócio da guerra. Os fatos indicam que esse e os próximos meses são de escolhas de caminhos que poderão estar definindo o destino futuro planetário e pessoal. Ou seja, minha gente, a questão é a cobiça avassaladora que tanto impede a paz, como também não permite limitar a crise climática que assola o planeta. Vamos falar um pouco sobre ela agora. A crise climática. Muitas pessoas que não se preocupavam com essa crise, que piora a cada ano, agora abrem seus olhos, porque estão sentindo na pele o que vem sendo denunciado há décadas, tanto por cientistas como por nativos
que estão em contato íntimo com a natureza e sabem ler os seus sinais, como, por exemplo, os esquimós e os xamãs indígenas. A Terra está passando por mudanças muito mais rápidas e significativas que os dados fornecidos pelo IPCC, onde trabalham mais de 1.000 cientistas mapeando o clima e que, segundo Lovelock, não foi capaz de fornecer informações seguras e prever o que os observadores constatam no mundo real. James Lovelock foi um incrível cientista independente, ambientalista, que criou a famosa teoria de Gaia, considerando o planeta como ser vivo, com um comportamento sistêmico complexo. Sistemas complexos, como o clima, não são lineares e estão submetidos a mudanças súbitas e inesperadas. Muitos cientistas e pesquisadores não pensam que o aquecimento global seja o grande responsável pela crise climática planetária, uma vez que outros fatores se somam aos gases de estufa, ao aumento de dióxido de carbono, aos buracos na camada de ozônio. É como, por exemplo, o enfraquecimento da magnetosfera que nos protege, que protege o planeta, as mudanças do núcleo terrestre, o comportamento do Sol e a posição do sistema solar em seu giro galáctico. O fato é que estamos tendo uma enorme onda de calor, quebrando todos os recordes em plena primavera, ao mesmo tempo em que ocorrem tempestades intensas, causando distúrbios elétricos, grandes inundações, ciclones, tornados, etc. E também estão ocorrendo paralelamente grandes queimadas e secas incríveis. Vocês viram as fotos dos rios amazônicos? A seca da Amazônia, a mãe das águas, é inacreditável. E tais transformações estão cada vez mais evidentes. Os cientistas estão dizendo que as mudanças climáticas são irreversíveis, que estamos vivenciando a sexta grande extinção. Alguns afiançam que após os extremos de temperatura, para mais ou para menos, algumas partes do globo poderá entrar até numa pequena era do gelo. Trabalhando por mais de 2 décadas, esse órgão internacional, o IPCC, tem dado seus relatórios, os quais se tornam a cada vez mais severos, mais urgentes, falando de aquecimento global e da extrema necessidade de acabar com os combustíveis fósseis e o desmatamento global relacionados às monoculturas de alimentos e eucalipto e às minerações. E eles dão algumas mudanças que precisam ser feitas. Mas, na verdade, o que mudou? Muito pouco. A ganância, o imediatismo e a ignorância falam mais alto que a sobrevivência. E, além do mais, energia livre já existe nesse planeta, pronta para ser usada desde o início do século passado. Tesla iluminou uma cidade inteira com ela, mas todos os seus fundos de pesquisa e execução de projetos foram cortados quando ele afirmou que não havia como cobrar por ela. Era universal e de graça. Muitos projetos estão há décadas engavetados pelos magnatas das redes elétricas e petrolíferas, que os escondem da população, entre outros absurdos que acontecem no mundo. Em outras áreas, como por exemplo a da saúde, é contra essa escuridão que a humanidade precisa levantar-se. Em nosso livro,
travessia da realidade multidimensional, as grandes transformações planetárias, Estela e eu abordamos com muitos exemplos essa questão da saúde. Faço uma pequena citação quanto a isso de o médico britânico ganhador do Prêmio Nobel, Richard Robert, que disse que os medicamentos que curam não são rentáveis e, portanto, não estão desenvolvidos pela indústria farmacêutica, que desenvolve drogas para tratamentos crônicos que são consumidas de forma serializada. Está interessada em áreas de pesquisa não para curar doenças, apenas para torná-las doenças crônicas com drogas muito mais rentáveis do que curar completamente e de uma vez. Esse modelo, sustenta uma medicina centrada na doença e na dependência. Parece evidente que os propósitos dessa elite global financeira estão em rota de colisão com os anseios de um ser humano mais sadio e mais autossuficiente. Muitos profissionais têm criticado e se preocupado com o excesso de medicamentos utilizados na área psiquiátrica. Eles questionam o fato das indústrias farmacêuticas determinarem o que constitui uma doença mental e como os distúrbios devem ser diagnosticados e tratados. Essa teoria foi anunciada há algumas décadas e amplamente aceita, levando ao uso intensivo de drogas psicoativas, mas, estranhamente, o número de depressivos tratados triplicou nos 10 anos seguintes. E no que se refere às crianças, o número é ainda mais espantoso, um aumento de 35 vezes em 2 décadas. É para ser pensado, avaliado, questionado, tirando a venda dos olhos, não é? Eu vou parar por aqui, mas esse assunto da crise climática ainda não acabou. Logo em seguida estarei mandando a parte 4. Um grande abraço da Escola Terra Luz.